Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 8. Beber, comer e desfrutar de Cristo. Senhor Jesus, para a gente poder aproveitar muito mais essa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, indo diante do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer transmitir especificamente para cada um de nós. O importante sempre diante da palavra é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Senhor Jesus. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ó Senhor Jesus. Agora Filipenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Senhor Jesus. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 4, versículo 14, capítulo 6, versículo 48 e o 57, a parte B. Senhor Jesus. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Desfrutar Cristo como nossa bebida e alimento. Senhor Jesus. As dificuldades que a igreja em Corinto estava atravessando entristeciam o coração de Deus. Paulo disse aos santos: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A igreja tem de estar em unidade, unanimidade e no mesmo amor, para que todos sejam vinculados. Essa, infelizmente, não era a situação dos irmãos em Corinto. Se Paulo não tivesse feito uma intervenção, poderia ter ocorrido uma divisão ali, pois os coríntios já estavam na fase de partidarismo. O passo seguinte seria terrível: divisão. Ó Senhor Jesus! Na igreja, nada deve ser feito por partidarismo, ambição egoísta ou vanglória. Vanglória ou vaidade não passa de uma glória vazia. De que serve jactância e discussão de opiniões? Pois essas coisas nada se retêm e não possuem realidade alguma. Não sejamos presunçosos. No viver adequado, em humildade, cada um considera o outro superior a si mesmo, não ambicionando o seu próprio interesse, e sim o do próximo. Senhor Jesus. Nas reuniões da igreja, não há espaço para que cada um fale o que quiser. Não é uma reunião de parlamento. É compartilhado o que converge para a palavra profética, segundo a direção do Espírito, com o fim de desfrutar Cristo, suprindo de vida os irmãos. Quando nos reunimos, Cristo se apresenta a nós como um banquete. Por isso Paulo disse aos coríntios: leite vos dei a beber. Ele não disse que havia dado doutrinas ou ensinamentos. Senhor Jesus. O viver da igreja é questão de comer e beber de Cristo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte provém do Espírito em nosso interior. Usemos o Espírito para que nossas reuniões sejam cheias de novidade de vida. Quando, em uma igreja, os irmãos usam apenas a mente em detrimento do Espírito, a reunião se torna discussão. Uns, ao compartilhar, enviam indiretas como mísseis em direção aos irmãos. Outros, ao orar, atiram bombas com alvos definidos. Isso não é correto, Senhor Jesus. Deus nos introduziu na igreja para que nos alimentemos de Cristo. Isso é muito simples, é como beber algo. O próprio Senhor Jesus nos disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus também se apresenta como nossa comida. Eu sou o pão da vida. E completa que quem dele comer não perecerá, mas viverá eternamente. Se diariamente todos na igreja, a todo tempo, beberem de Cristo, como a água da vida, e comerem dele como pão, os problemas desaparecerão. O ambiente será cheio de vida, amor e muito desfrute, Senhor Jesus. Cristo também é nosso ar, nosso pneuma. Ninguém pode sobreviver sem respirar. Então respire Cristo. Invoque o nome de Jesus constantemente como seu oxigênio. Já pela manhã, assim que se levantar, faça a respiração da vida. Ó Senhor Jesus, invoque a todo tempo, expire seus problemas e dificuldades e inspire Cristo para dentro de seu ser. Assim, o Espírito fluirá abundantemente. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa, beber e comer de Cristo. A gente precisa perceber que o Senhor é o nosso suprimento. Senão, como o irmão tocou aqui, a gente vai apenas ter coisas para discutir. Discutir pontos de vista. Aí vai ser aquela coisa, eu concordo com fulano, não concordo com Beltrano, eu sou do time A, você é do time B, eu sou da igreja X, você é da igreja Y. Ó Senhor Jesus, o que todos nós precisamos é comer de Cristo. A gente precisa do falar do Senhor, a direção que vem do Senhor. Como já falei aqui várias vezes, até mesmo o Alimento Diário já vem tocando nisso, que nós precisamos, diante da palavra, de pegar a palavra que a gente ouve e levar diante do Senhor, em oração, em comunhão, para que o Senhor possa nos direcionar, o Senhor possa nos mostrar a maneira de praticar a sua vontade. Se a gente fizer sempre assim, não vai haver confusão. Não vai haver aquela questão de, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Mas você vai ver, não, foi o Senhor que falou. E o Senhor falou comigo, e eu creio nessa palavra, e a palavra vai passar a se tornar a sua palavra, ao que você crê. Paulo, depois de um tempo, ele mesmo, numa das epístolas, ele fala isso, o meu evangelho, Senhor Jesus. Porque era algo que o próprio Deus tinha transmitido para ele. Ele falou, agora é meu evangelho, porque eu tomo essas palavras como minhas. E agora eu vou transmitir isso para outros. A gente precisa perceber que nós somos como embaixadores, embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do Senhor. A gente não vai levar para os outros a nossa vontade. A gente vai levar ali a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Imagina se um embaixador vai lá diante de um presidente de um país, e vai lá e fala que o outro país está declarando guerra, porque é o interesse dele. Ó Senhor Jesus. Vai gerar um grande problema. As pessoas não vão ali falar nada com ele. O pessoal vai entrar em guerra contra o país dele. Ele de repente vai sofrer nada, ele vai ficar quietinho lá na dele. Por isso a gente precisa perceber, nós estamos aqui para levar a vontade de Cristo e não a nossa. Se a gente fizer o que a gente quer, vai surgir discussão, problema, confusão. E aí a gente vai colocar a nossa mente, a nossa vontade, e a vontade do Espírito vai ficar parada. Senhor Jesus, a gente precisa cumprir a vontade de Deus. A gente precisa levar isso bem em conta. Nós somos corpo de Cristo. Eu já falei aqui várias vezes que essa questão de corpo de Cristo, ela é muito relevante. Podia falar o corpo do Senhor, o corpo de Deus, mas fala de Cristo, porque Cristo quer dizer o ungido, aquele que veio fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, ele não foi só enviado, mas ele foi ungido para fazer a vontade de Deus, para pregar o Evangelho, para nos mostrar a pessoa de Deus. Então hoje a igreja, como corpo de Cristo,
é para mostrar para nós que a gente precisa da unção, né? Como está lá em 1 João, né? A gente não tem necessidade de alguém vos ensine alguma coisa, porque a unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Por isso que Paulo fala, olha, eu dei para vocês foi um alimento, né? Eu dei leite a beber, não pude dar alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar por serem carnais. Eu dei leite, dei uma palavra bem tranquila para vocês começarem já a desfrutar, se alimentar de Cristo, se fortalecer para poder receber um alimento com mais nutriente. Então ele não veio trazer doutrinas, ensinamentos, regras, mas ele veio trazer Cristo para nós como alimento, como algo que pode realmente nos fortalecer, algo que pode gerar fé em nós. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa. A gente precisa aprender a se alimentar de Cristo, né? Beber, comer, né? Desfrutar, né? E também o respirar, né? Senhor Jesus. A gente precisa respirar Cristo, né? Invocar como respirar. Né? No início de cada alimento diário, né? tem aqui, né? uma orientação, né? Que já virou hino, né? Na vida da igreja. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E ele dá essa orientação, né? Para você ler individualmente, né? E também ler em grupos. Né? Senhor Jesus. Fala para a gente, né? Assim que se levantar, né? Antes de qualquer outra coisa, né? A gente fazer a respiração da vida, né? Invocando, né? Profundamente, né? O nome do Senhor Jesus. Né? Ao fazê-lo, a gente precisa jogar fora todos os temores, medos e pecados. Né? Expirar, né? Na hora de você expirar, você precisa se esvaziar, né? Para você poder inspirar, para você poder esvaziar novamente. Oh, Senhor Jesus. Por isso é uma respiração que você precisa fazer de maneira calma, né? De maneira bem concentrada ali, né? Para você jogar fora, né? Todo o seu dia a dia, tudo aquilo que é pesado, né? Tudo aquilo que não pertence a Deus, né? E você começar a inspirar os elementos de Deus, né? Então você joga fora, né? Seus medos, tristezas, pecados, né? Suas situações do dia a dia, e aí você inspira, trazendo o Senhor, trazendo a presença do Senhor para dentro de você. É por isso que é invocar, chamar para dentro, né? Senhor Jesus, trazer Cristo como vida. Então quando você inspira, né? Você precisa receber Cristo como vida, como alimento, né? Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa realmente tomar o Senhor como tudo para nós. Né? Se você perceber, né? A questão da respiração ela é extremamente importante. Né? Se você não consegue prender o ar, né? Por mais do que alguns minutos, né? Alguns conseguem até mais, né? Alguns treinam, né? Senhor Jesus, há pessoas que são recordistas mundiais aí de mergulho em apneia, né? Que chama, né? Prende o ar, mergulha, não sei quantos metros, vai e volta, consegue fazer isso várias vezes sem ter que respirar ali no meio, né? Tem recordistas mundiais que você consegue ficar 5 minutos, 6, 8 minutos, mas é algo que eles treinam para poder ficar esse tempo, e a pessoa tem que ter uma certa predisposição para conseguir oxigenar, né, o corpo de maneira suficiente. Uma pessoa normal consegue ficar sem receber oxigênio por 4 a 5 minutos no máximo. Depois disso, pode causar um dano cerebral. Né? Por isso que, né, quando acontece aquela situação ali, né, de a pessoa ter uma parada cardiorrespiratória, né, o médico ele precisa fazer ali, né, o exercício de ressuscitação para que a pessoa possa voltar até 5, 6 minutos. Se passar disso, a pessoa vai ter dano cerebral, porque o oxigênio não vai conseguir chegar no cérebro, e aí as células do cérebro começam a morrer. Né, e aí podem morrer células ali importantes, né, motoras, coisas que podem levar a pessoa a ter dificuldade de fala, ou dificuldade de memória, e várias outras situações. A pessoa pode esquecer partes inteiras da sua vida, esquecer como que se fala, né, como que se anda, porque recebe esse dano no cérebro. Então, mas existem pessoas que têm essa predisposição a conseguir reter melhor o oxigênio no organismo. Então elas conseguem ir treinando e conseguem ficar um pouco mais de tempo. Mas elas não podem ficar para sempre sem respirar. Né, Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus. Então elas com treinamento elas conseguem passar um pouco mais de tempo sem respirar, né, sem que conseguindo reter melhor no organismo a oxigenação. Mas mostra para nós, né, que invocar o nome do Senhor é essencial na nossa vida. A gente não consegue ficar muito tempo sem respirar. Você precisa perceber, eu não posso ficar muito tempo sem ter comunhão com o Senhor. Senão as células vitais, né,
a comunhão vital do seu dia a dia, né, que você precisa diante do Senhor, né, ao invés de você acabar gerando vida, você pode ir entrando nos elementos da morte, né, que o inimigo quer dispensar para nós. Todo o tempo o inimigo está dispensando coisas, né, para a gente ficar velho espiritualmente. Né, as nossas células estão sempre envelhecendo. A cada dia você está, né, mais velho. Né, a cada momento, né, Senhor Jesus. Né, após passar dos 5 minutos, você está 5 minutos mais velho, né, do que 5 minutos atrás. Ó Senhor Jesus, então nossas células estão sempre envelhecendo, a gente está sempre caminhando para a morte, né, Senhor Jesus. E a gente não pode fazer isso espiritualmente, por isso a gente tem que estar todo o tempo invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, quanto mais você invocar, mais você exercitar o seu espírito, mais você vai estar na presença de Deus, vai receber os elementos divinos, né, ó Senhor Jesus. Por isso que ele toca também, né, que beber também é de extrema importância, né, beber, né, como ele tocou aqui, né, você tocar na verdade básica, né, na comunhão com o Senhor, né, diariamente, né, as coisas básicas do dia a dia, né, de estar na presença do Senhor, né, de ser fortalecido, né, de não tropeçar em tempo algum, né, de você procurar estar na presença do Senhor. Mas também esse beber também tipifica a oração. Um cristão que não ora, né, dificilmente ele vai conseguir avançar em qualquer coisa espiritual. Né, como tocou aqui, a gente vai ficar, né, pensando, usando a mente, e o espírito não vai conseguir falar aquilo que ele quer, aquilo que ele necessita, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa de oração. Né? Eu já li um livro que fala sobre oração, e ele fala muito nessa questão. Se você lê a Bíblia por 5 minutos, você deveria orar por pelo menos mais 10 minutos. Você orar a palavra que recebe, como a gente tem essa prática no início aqui do alimento diário, né? Sempre ler com oração aqui o versículo. Tomar aquele versículo ali para ser a sua oração naquele dia. Né? Você pegar essa palavra, orar, né? E aí você vai ganhar muito mais desfrute na palavra. Né? Também a gente precisa comer. Né? Comer de Cristo, tomar Cristo como um alimento sólido, né? Tocando na palavra, tocando no alimento diário. Né? Senhor Jesus, tocando em livros espirituais, em palavras que a gente ouve. Né? Precisa comer essa palavra, usar a fé. Né? Como fala lá em Hebreus, né? Que muitos têm recebido a mesma palavra, mas muitos não têm aproveitado a palavra porque ela não está sendo acompanhada pela fé. A maneira de a gente receber a palavra é pela fé, levando essa palavra diante do Senhor, para que o Senhor possa confirmar essa palavra em nós por meio do Espírito. Né, Senhor Jesus, e como o irmão tocou também na mensagem, né, uma pessoa consegue ficar sem comer por vários dias. Né, tem pessoas que conseguem ficar por 2 semanas, 3 semanas, né, 1 mês, né, consegue ficar ali sem comer, né, fazem greve de fome, mas isso é bebendo água. O máximo que você consegue ficar sem beber água é 3 dias. Né, uma pessoa que fica 3 dias sem beber nenhum líquido, né, ela vai acabar morrendo. Né, Senhor Jesus. Então o irmão ele vai tocando nessa questão, né, o respirar é importante, você não consegue ficar muito tempo, então precisa estar sempre respirando, né, precisa estar sempre bebendo, porque no máximo 3 dias. Né, Senhor Jesus, a gente precisa estar sempre orando, tocando no Senhor, né, nos alimentando dos itens básicos do dia a dia, que o Senhor possa falar conosco cada dia, né, a vontade dele para o nosso bem, mas também precisa comer, ter palavras sólidas, palavras de orientação para a nossa vida, para pregar o Evangelho, orientação para a igreja, para o desfrute, né, uma palavra profética, né, que nos direciona segundo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, e isso a gente não pode ficar muitos dias sem fazer isso, né, porque pode causar dano a nós, né, como ele tocou, né, aí o que acontece, você fica muito na mente, aí quando você vai falar a palavra, você fala palavras direcionadas para pessoas, né, isso a gente não deve fazer, e muitas vezes vai orar, vai orando e colocando ali a nossa intenção de falar algo com alguém, né, se a gente não deve fazer isso durante a reunião, se você tem algo para falar com alguém, fale pessoalmente, né? Chama num canto, né? Vá na casa da pessoa, né? De preferência não vá sozinho, vá com 2 ou 3 testemunhas, né? Senhor Jesus. Né? A gente precisa ter liberdade de conversar certas questões uns com os outros. Se você não tem liberdade com a pessoa, então não fale. Né? Ou então vai diante do Senhor, né? Busca uma maneira de você ter um pouco mais de liberdade para falar algo, mas não use as reuniões para isso. Né? Isso pode causar tremendo dano, né? Como a gente falou, quando você começa a falar uma palavra mental, né? Pode gerar discussões, né? Dissensões, partidarismo,
né? Vanglória, quando eu já falo, né? Vanglória, uma glória vã, uma glória vazia, né? Uma coisa que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você discutir, mostrar a sua opinião, mostrar que o outro está errado, o que isso gera de benefício para a igreja? Nada. Né? Se o outro está cometendo uma conduta, algo errado, chama ele em particular, conversa com ele, né? Tenha comunhão, né? A comunhão nos salva, né? Sempre ajudar a pessoa a ir diante do Senhor. Não basta simplesmente repreender, discutir, não, mas é levar a pessoa a orar, a ir diante do Senhor, a considerar a palavra. Né? Para isso a gente precisa estar no Espírito. Por isso que ele nos orienta, né? Que a gente esteja em unidade, unanimidade, no mesmo amor, né? Amar todos os irmãos indistintamente. Né? Se você ama muito um irmão, o outro você ama pouco, você precisa descobrir uma maneira de amar ele igual aquele que você ama mais. Né? Então a gente precisa se esforçar, né? A gente precisa ir diante do Senhor, né? Buscar diante do Senhor. Como eu já falei, né? Todo mundo tem defeito, nós somos muito defeituosos, né? E a gente precisa olhar no outro aquilo que ele tem, né, de melhor e procurar aprender, né, Senhor Jesus, para a gente ser melhor, né? E como ele tocou, se a gente está sendo revestido de Cristo, se a gente possui realidade espiritual, a gente precisa ser mais humilde, considerar os outros superiores a nós. Se você vê um erro, 2 erros, 3, 4, 10 erros no irmão, você pode ver que você tem no mínimo o dobro. Né? Então a gente precisa ser humilde. Né? Ó Senhor Jesus. A gente tem que pensar, pô, irmão, tem tal defeito e tal. Poxa, eu tenho muito mais, então ele está muito mais próximo da perfeição do que eu. Né? Então a gente precisa aprender a ter humildade. Né? Como o Senhor fala, né? E a gente nos alimenta de Cristo. Quem se alimenta, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então a gente poder viver, né, através de Cristo, através da orientação do Senhor, é uma questão de comer dele, né? Se alimentar dele. Não é comer só um pouco, seja suficiente para você, mas comer o suficiente para poder alimentar outros. Se você vê ali um irmão que você está levando uma palavra, esse irmão não está sendo suprido pela sua palavra, então não considere que o problema está com o irmão. Considere sempre que o problema está com você na hora de transmitir. Vá diante do Senhor. Senhor, o que faltou? Né? Qual realidade está faltando em mim, Senhor? O que falta em mim viver para eu poder levar tal realidade para aquele irmão, para que ele também desfrute, né? Para que ele também coma de Cristo, né? Como um vasto banquete, né? Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa ver isso em nós, Senhor, o que eu posso melhorar? Né? Isso é ser humilde. Você perceber que ainda precisa crescer mais, você ainda precisa se doar mais, se entregar mais ao Senhor. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer ver em nós, essa humildade, né? Esse reconhecimento de que nós somos falhos, né? De que nós precisamos, né, tocar na sua vontade, viver na sua presença, né? Desfrutar Cristo como um banquete e apresentar esse banquete para as pessoas. Se você come o suficiente para você, eu estou satisfeito, mas você não consegue levar isso para os outros, é sinal que você comeu pouco, né? Você está vivendo pouco pelo Senhor, né? Então a gente precisa levar uma palavra com abundância para os outros. Isso é sinal que eu recebi com abundância, né? Eu recebi de maneira que possa transbordar para outros. Se está chegando pouquinho aos outros, eu preciso desfrutar mais, eu preciso comer mais, né, Senhor Jesus? Né? A gente precisa realmente fazer como o Senhor falou, né? Se alguém beber da água que o Senhor está dando, essa água vai ser na pessoa que recebeu uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, se eu não estou conseguindo jorrar para as outras pessoas, é porque eu não estou recebendo essa palavra de maneira adequada. Então não veja se o outro não está recebendo de maneira adequada, olhe para você. Eu preciso receber de maneira adequada para jorrar para ele como vida eterna. Se ele não está conseguindo receber, é porque eu não estou transmitindo a água que o Senhor quer dar. Então é isso que a gente precisa perceber. A palavra fala, né, que se a pessoa beber da água que o Senhor der, vai ser uma fonte a jorrar. Então se o outro não está bebendo a água que o Senhor dá, é porque eu não estou levando a água que o Senhor dá. Então é isso que eu preciso olhar, é isso que eu preciso evidenciar na minha vida. Né? Senhor, me ajuda a levar, né, a água que o Senhor está dando. Eu não quero dar a minha água, né? Eu quero dar a água do Senhor. Né? Então a gente precisa realmente perceber que foi para isso que o Senhor nos colocou na igreja, para a gente poder receber aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele quer nos suprir. Né? Então eu preciso
desse alimento, dessa água, desse ar que o Senhor quer me dar, eu também preciso ser fiel para transmitir para as outras pessoas aquilo que o Senhor quer dar. Né? Assim a gente jamais vai deixar de ser humilde, né? A gente jamais vai ser presunçoso, a gente jamais vai barrar, né, aquilo que o Espírito quer fazer. Né? Isso não vai gerar confusão nem discussão. Então essa é a saída para nós, né? É a solução para todos os problemas, né? Os problemas pessoais, os problemas da igreja, né? Os problemas de cada um. Né? Cada um de nós seja encorajado, né, a respirar o Senhor, beber do Senhor, comer o Senhor e desfrutar, né, de maneira abundante, da maneira como o Senhor merece ser desfrutado. Ó Senhor Jesus, desfrutado e dispensado, né, para as outras pessoas. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.